Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Ela está entre nós, a proposta para comprar a SAF do Fluminense foi apresentada também. Teve alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos, né? Melhor amarrados, mas a gente já tem aí a espinha dorsal do que pretende fazer a LZ Esportes através desses tricolores ilustres aí. Só para você ter uma ideia, foi divulgado alguns nomes, né? Das famílias, diretor, a gente pegou aí? Rapaz, olha só. A gente tem a família Almeida Braga, a família Grupo Apex Partners, a gente tem, assim, eu posso falar com muita tranquilidade que são as principais famílias do país, talvez, né? Porque a gente tem até famílias esteves aqui, a família Paz, imagina a família Paz no Rio de Janeiro, né? Então é aquilo. O que eu quero dizer pra vocês, a gente tem o Deluca também, a família Deluca. Caraca, é bizarro. Muita gente com muitas condições financeiras. Porém, a proposta não agradou todo mundo e muita gente está revoltado com o quanto que a LZ Sport pagará pelo Fluminense, né? Que já resumindo para você, é na casa dos 500 milhões de reais, né? E isso causou um impacto muito grande, né, na galera. E eu quero muito trazer para vocês alguns detalhes. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo com a ajuda do meu amigo Thiago Manolo. A gente fez um resumão aqui, então eu vou passar aqui alguns resumos. E também a gente vai comentar sobre o que nós vimos e alguns pontos que precisam ser esclarecidos, que talvez a gente não quer que esse vídeo seja um vídeo pró a SAF e pró a essa proposta, mas também nós não queremos que esse vídeo aqui seja um vídeo contra essa proposta. Eu acho que é interessante nós fazermos um vídeo para que deixe você, tricolor, com todas as informações, entendendo o máximo que pode, para que você tome a sua decisão. No fim, a minha torcida é para que o melhor seja feito para o Fluminense, tá? Então, lembrando, esse vídeo não é contra e nem a favor. Esse vídeo é só explicações do que nós conseguimos entender. Ficamos empenhados ontem até a madrugada dentro para a gente poder trazer esse vídeo para você. Tudo bem? Vamos começar pelo começo? Bom, vamos começar pelo começo. A gente tem um Fluminense sendo avaliado em 1.130 bilhões de reais, tá? Esse foi o valor que o Banco BTG chegou, no quanto que vale o Fluminense. Por isso que este aporte da LZ de 500 milhões de reais, 250 milhões no ato e 250 milhões dentro de 2 anos, eles estão incluído aqui uma despesa que o Fluminense tem. O Fluminense tem uma dívida de 871 milhões de reais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, segundo o que foi falado ontem, e esse é um dos pontos que a gente precisa focar, a dívida vai para a SAF. Depois a gente vai voltar nisso aqui, mas endividamento, 100% da dívida do Fluminense será assumida pela SAF. Tá? A dívida atual deverá ser renegociada com os credores até o fechamento da transação de maneira satisfatória ao investidor. Então a gente tem o fato deles estarem adquirindo esse valor é porque as dívidas também estão inclusas. Uma das grandes preocupações que eu particularmente tinha, você tinha, era exatamente isso. E a dívida do Fluminense? Aí muitos vão falar, bom, Thiago, mas a dívida do Fluminense, ela pode ser paga com o próprio dinheiro do Fluminense. A gente vai chegar nessa parte também, que é muito importante. Então, vale a pena, quando a gente olha o 500 milhões, né, ou 250 no ato, e os outros 250 dentro de 24 meses, a gente fica nessa questão. Cara, será que não tá barato demais? Então, é porque nós temos um déficit, nós temos ali essa dívida. Beleza, até aqui tudo bem, né? Tranquilo, show de bola. Aí a gente tem aqui a questão de porcentagem da SAF. No cenário atual da dívida em 850 milhões de reais, né, que é o que o Matheus Montenegro falou ontem, que o Fluminense deve atacar um pouco mais a dívida para ela cair, a gente está falando que a LZ Sport vai ficar com 66% das ações, tá? E a associação, no caso aqui, o Fluminense, ficará com 34%. Então, vale destacar
que esse valor que nós estamos falando que eles estão adquirindo o Fluminense, né? Resumindo aí por 500 milhões e pegando a dívida, a gente está falando que é de 66%, tá? Então, dependendo da dívida do Fluminense, eles podem adquirir menos, né, por cento. Vou dar um exemplo aqui, que foi o nosso querido Manolo que deixou. Exemplos piores, né? Caso a dívida seja na casa dos 950, lembrando que a dívida que a gente está analisando aqui, esses 871 milhões de reais, é a dívida de dezembro de 2024. Se essa dívida subir para 950, a LZ vai ter 73% das ações e a associação 27%. Se a gente conseguisse diminuir essa dívida para a casa dos 650 milhões, a gente teria os investidores tendo aí 51%, que é o mínimo que eles podem ter, né? Porque 51% por causa do controle, então o Fluminense está aí vendendo o controle, né? E a associação ficaria com 49%. O mundo ideal era o Fluminense diminuir essa dívida para 650 bilhões e eles ficarem com 51% e a gente com 49%. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Mas vai chegar? Não vai chegar. Eu acho que vão fechar com 850 milhões de reais, tá? Aí, isso é 66% para a LZ Sport e os empresários tricolores. Toda vez que eu falar LZ Sport, pessoal, são os empresários tricolores, tá? Porque eles estarão de frente representando essas famílias que a gente mostrou aqui no começo do vídeo, tá? Então, a gente está falando aí de cerca de 66% que vão ficar com eles e 34% com o Fluminense. Ficou claro que não é... Caso a LZ Sport queira adquirir mais, né, adquirir maior parte do Fluminense, 90%, eles teriam que desembolsar mais 400 e alguma coisa de milhões de reais. Tu entendeu? Então a gente estaria falando de 500 mais 400 e a dívida que eles vão assumir. Beleza? Isso tudo foi o que foi falado ontem. Ah, Thiago, mas falado é falado, eu quero ver, é na prática, né? Bom, isso tudo a gente vai analisar com o tempo. A proposta da SAF está no portal de transparência, né? A gente em breve vai trazer outros vídeos analisando o fato, mas a gente está analisando aqui o que foi mostrado ontem para nós, tá bom? Bom, vamos falar então de investimento, que é uma das coisas que mais chamaram a atenção ontem, né? Rodou aí os noticiários porque seria a maior transação da história, né? Então, na tela para você, a maior transação da história do esporte brasileiro, mas aqui teria algumas pegadinhas, segundo muitos, e a gente vai trocar aquela ideia com você. Vamos lá. Então, aqui seria aquele aporte de 500 milhões que a gente já falou, né? Aí, dentro de 10 anos, a LZ Sport assumiria, escuta isso aqui, assumiria um compromisso de investimento de 6,4 bilhões. E a gente vai analisar esses 6,4 bilhões daqui a pouco, mas é isso que eles pretendem colocar no Fluminense, no caso, de volta ao Fluminense. E aqui é algo que a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Por quê? E cuidado para os dois lados, tá? Tanto para você se preocupar quanto para você relaxar. Por quê? Aqui a gente está falando de compromisso de investimentos, tá? Investimento, ele é diferente de faturamento. Faturamento é aquilo tudo que você ganha em relação a venda de camisa, patrocinador master por ano, venda de jogadores, premiação das competições, tudo isso é um faturamento. Só que no faturamento, senhoras e senhores, você concorda comigo que o faturamento você precisa pagar as despesas? Né? Ontem o Mário falou, o Montenegro também, sobre as questões de quanto que o Fluminense custa, né? O Fluminense tem folha salarial para pagar, tem os aviões fretados para pagar, Fluminense tem N coisas que precisam ser, o gasto é muito alto, né, do futebol. Então o faturamento, você concorda comigo que faturar é uma coisa e investimento é outra coisa? Faturamento e investimento? Então aqui a gente está falando de investimento. Bom, fica comigo até o final porque eu acho que isso aqui que acaba mudando um pouco a mentalidade de algumas pessoas.
Quando se fala de 6,4 bilhões de investimento, esse investimento é fora dívida, tá? Aí a gente vai ter investimento 4,7 em folha salarial, elenco, mais comissão técnica, 1,1 bilhão, tá? Em 10 anos, beleza. Em aquisições de atleta, aí a gente tem desenvolvimento de formação de jogadores, 359 milhões, melhorias no centro de treinamento, 84 milhões e royalties para a associação, 143 milhões. Então, entenda o seguinte, esse investimento, ele é fora os compromissos que o Fluminense tem. Então, se a gente dividir, a gente está falando que dentro desses 10 anos, o Fluminense vai ter, por ano, para chegar nesse valor, cerca de 640 milhões por ano no futebol. E lembre-se, é investimento. Ah, não, Thiago, mas esse dinheiro não vem de fora, é um dinheiro do próprio Fluminense. Então, mas a questão que eu acho que tem que ser tratada aqui no cerne é a garantia dos 640 milhões por ano. Vou dar um exemplo. O futebol, ele não é conhecido como algo previsível e algo estável. O futebol não é. Vou te dar um exemplo. Fluminense em 2023 estava acontecendo o que com a gente? Campeão da Libertadores. Bom, a gente olhou aquilo e falou, pronto, agora é daqui para lá, meu amigo. Beleza. Corta para 2024. O que aconteceu em 2024? O mesmo Fluminense que foi campeão em 2023 estava brigando desesperadamente para não cair em 2024. Olha o que o futebol faz. Da glória eterna a quase um rebaixamento. Pula para 2025. O time que quase caiu em 2024 fica entre os 4 melhores clubes do planeta Terra no primeiro mundial da história do futebol. Entende? Esse exemplo dos últimos anos é perfeito. O que eu quero dizer? O que a LZ promete é uma garantia de investimento, independente do que está acontecendo. O Fluminense pode estar até na Série B, senhoras e senhores. Deus me livre, guarde, bate na madeira aí, gente. Mas esse investimento tem que ter o investimento de 640 milhões por ano. E investimento. Isso aqui, sem contar as despesas do ano. É investimento. Toma, esses 640 para você investir. Aí tu vai falar, não, Thiago, mas os outros clubes, eles acabam ganhando mais ou menos. Isso aí são pontos. Mas o que a LZ disse é que eles querem colocar o Fluminense entre o top 3 do país em relação a clubes que investem, tanto nas janelas, em contratações, em aumentando a folha salarial. Então eu só queria que você entendesse isso. Para o Fluminense ter um investimento de 640 milhões por ano, o Fluminense teria que ter um faturamento de mais de 1 bi. E olha, gente, a gente está falando desse ano, onde teve Copa do Mundo de Clubes, um ano totalmente atípico, e a gente não chegou, nem sei se vai chegar nesse 1 bi. E olha que a gente vendeu o jogador, chegamos entre os 4. Então o que eu quero dizer é, muita gente está achando, ah não, mas esse dinheiro é do próprio Fluminense. Gente, não tem como. Não tem como. Primeiro de tudo, não tem como ser do próprio Fluminense. Porque o Fluminense não tem faturamento suficiente para dar só de investimento, exemplo, 640 milhões por ano. Isso se eles fizerem essa conta, tá? Porque pode ser dar menos em um ano e mais no outro, mas o importante é chegar no fim dos 10 anos com 6,4 bilhões. Mas o que eu quero dizer é, o Fluminense teria que ter um faturamento absurdo. E eu vou te falar, eu não sei se a gente vai ter esse faturamento de quase 1 bi ou mais do que 1 bi por ano para a gente poder ter esses 640 limpos só para investir. Aí investir em folha salarial, investir em aquisição de atletas, investir na estrutura do CT, tá? Então, eu acho que o que a galera não tá colocando na conta é exatamente essa brincadeira do que é faturamento e do que é investimento. São coisas totalmente diferentes e precisam ser faladas, tá? A gente também tem aqui a divisão, mas uma coisa que vale a pena que até o Manolo colocou aqui, e é verdade,
sobre o modelo da SAF permitirá ao Fluminense um nível superior de competitividade, né? O investimento de folha salarial no mês, né? Então, a folha do Fluminense em 2024 era 19. Em 2026, a projeção com eles é de 19 pular para 25 milhões. Galera, para tu pular de 19 para 25, é um pulo de 30%. E você precisa ter jogadores. É claro que esse negócio de folha salarial é um pouco perigoso também. Porque você pode dar dinheiro pra caramba pra jogador marromeno. E eu espero que não seja isso que vai acontecer. Aí a gente vai ter que ver muito em relação a quem são os investidores e tudo mais, tá? E outra coisa, a partir de 28 ainda vai ter um aumento de 7% em 27 milhões. Fluminense terá um aumento de folha salarial de 40%, né? Eu ainda acho que esse valor perante aos outros clubes é baixo. A gente tem rivais aí que já estão na casa dos 30, 40. Então, assim, esse valor de folha salarial no mês, eu sei que é uma garantia que eles vão dar, né? Diferente do que acontece nos outros. A gente tá falando aqui tudo que é garantia. A garantia é que eles vão dar para você 25 milhões por mês para você pagar de salário, né? Então, a gente precisa ter um pouco de sabedoria. Sobre a dívida, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Vale destacar que a dívida é o seguinte. Eles se responsabilizarão pelo pagamento do Fluminense. Aí a gente tem uma questão. Os investidores e a associação deverão assumir o compromisso de não vender suas ações também, tá? Isso aqui é depois. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Teremos aqui, a Assembleia foi dito que os investidores poderão comprar os restantes das ações também. Beleza, isso aqui eu vou ver depois. Resolução pelo pagamento e endividamento da associação. Show? Então, aqui, como você pode ver, a LZ assumirá toda a dívida, né? Então, o Fluminense, por isso que eu digo, aquele valor de 6,pi, a gente está falando de investimentos livres e só no futebol, tá, pessoal? Se tu parar para pensar no Fluminense hoje, todo o faturamento que o Fluminense tem, o Fluminense também tem que esporte olímpico, social, tá? Então, a gente está falando de um investimento puramente só no futebol. Isso, por mais que pareça para muitos pouco, mas isso é diferente do que a gente vê hoje, sem falar nas garantias, como eu te falei, né, que o futebol não te dá garantias, mas o LZ Esporte está prometendo para a gente garantias, né? Eles disseram também que caso não cumpra o que eles estão falando, eles serão penalizados. Só que não ficou claro que tipo de punições serão essas, tá? Ainda não falou que tipo de punição vai ser essa. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vamos ficar ligados, vamos olhar com calma, né? Vamos olhar para frente, porque eu vi que muita gente está pegando números como vai ser vendido por 500 milhões. Não é isso. Bom, e para explicar melhor sobre essa questão dos 500 milhões, esse vídeo está enorme, eu não quero que ele demore muito, vamos deixar o próprio Carlos explicar sobre essa parada dos 500 milhões, que aí eu acho que a gente vai ter vai ser melhor, né, gente? Vamos lá. De reais dentro do clube, investidos no clube por 65% de participação, mais uma assunção integral, ou seja, a gente vai assumir 100% da dívida. Esses 500 milhões de reais dentro do clube é o maior valor investido dentro de um clube, de uma SAF no Brasil, e os 65% é a menor participação que investidores receberam em troca em todas as SAFs aqui. Isso é para mostrar para os senhores que o valuation, que a gente tanto fala aqui, é super relevante. Tá? Então, primeiro sobre o valuation. Segundo, para reforçar os 6,4 bilhões. Dentro desses 6,4 bilhões, a gente está falando de futebol e dos royalties para a associação, que é uma parte pequena. Então, o grosso disso é futebol. A gente olhou os números, se debruçou, estudou bastante. Além desses gastos de futebol, a gente não pode esquecer dos outros gastos que o Mário e o Matheus bem colocaram aqui, que o clube ainda tem, que a SAF terá.
Isso não está incluído nessa conta, além dos pagamentos de juro. Viu? As despesas não estão incluídas. Então a gente está falando de um investimento, pelo menos foi o que eu entendi, do investimento totalmente no futebol, tá? Fora as dívidas, né? Fora as despesas. Então é investimento mesmo, tá, pessoal? Então os 6,4 bilhões e aquelas contas de salário que mostramos ali, aquele salto de quase 40% na folha salarial, ele é relevante. E a gente está assumindo riscos importantes aqui. Quem disse que as bets continuarão aqui, por exemplo, com esses patrocínios? A gente vai fazer um time para ganhar. Quem disse que vamos ganhar tudo? Queremos continuar ganhando tudo, essa é a nossa meta e ambição, é o sonho. Então são riscos, são compromissos que os investidores toparam assumir. Então eu gostaria de encerrar aqui, agradecendo todos vocês pela participação. Falar que eu fiquei muito comovido com a história do Pedrão ali, pela doença dele e o que ele superou para estar aqui. Então, assim, pessoal, vocês entenderam, né? Só que algumas questões precisam ainda ser, né? Até o Manolão colocou aqui para mim, e é verdade. Ó, os investidores prometem uma folha salarial de 25 milhões de reais já em 2026, né? Então, vamos supor, eles conseguiram, passou, né? Passou, votaram sim. Em 26, a folha já teria que ter um salto, né? Só que não consta na proposta enviada ao clube disponibilizado pelo Portal da Transparência. Isso não tá lá. Isso só foi falado na live de ontem na apresentação, tá? Outra coisa, dívida do clube foi dita na reunião que seria assumida pelos investidores. Porém, a proposta diz que será assumida pela SAF, tá? Então, a SAF e investidor são coisas diferentes, tá? A SAF acaba sendo a SAF do Fluminense, né? O Fluminense vai abrir uma empresa, né? Em Fluminense SAF, né? Eu acho que até esse é o nome da empresa, né, diretora? Né? Então, a dívida vai para lá. Só que eles assumiram 100% da responsabilidade de pagar essa dívida. Então, para pensar. Eles vão ter um gasto enorme, uma despesa enorme e prometem dar ao Fluminense um investimento de 6,4. Então, por mais que a galera fale, não, mas esse é o dinheiro do Fluminense, meus amigos, só com o dinheiro do Fluminense não dá para fazer isso aqui não, porque a gente só pega faturamento, a gente não pega despesa. Se a gente contar a despesa, não tem como a gente, durante 10 anos seguidos, investir cerca de 640 milhões por ano. Entende? É isso que a gente tem que focar. Agora, existem coisas nessa SAF que me deixaram preocupados e não foi resolvida, né? A gente podia falar aqui sobre o comitê de investimento, isso vai ficar para um outro vídeo, o conselho fiscal também, tá? Então a gente precisa entender tudo isso, né? Sobre direito de veto, caso alguma coisa aconteça, sobre futura venda da SAF, essas coisas a gente precisa estar tudo planejado dentro do contrato. Então, meus amigos, só para você entender, eu quis falar um vídeo muito mais sobre tentar explicar o porquê que investimento e faturamento são diferentes e por que o Fluminense faturando tanto não teria como investir tanto igual a pessoa acha que pode, tá? Isso não existe. Mas de qualquer forma, a gente segue. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente aí que a gente faz um outro vídeo explicando ainda tintim por tintim. E quero saber a sua opinião. O que você achou da proposta? Você acha uma boa? Tem pegadinha? Não tem? Né? Eu acho que são valores altos, né? Poderiam ser mais altos? Nunca vamos saber, né? Porque a gente não tem uma outra proposta para poder analisar. Ficou só essa proposta mesmo. Algo que é um dos erros, na minha opinião. Eu acho que você tinha que ter várias propostas e analisar várias propostas e os caras brigarem entre si para poder investir no Fluminense. Essa é a minha opinião. Mas é isso, gente. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.